Paz e graça, amado do Senhor, Maranata, Shalom, paz do Senhor e boa tarde para todos, amados irmãos, que continuamente têm nos acompanhado no nosso canal Fé Podcast. Mais uma vez estamos a começar uma conversa, como habitual, né? Temos trazido sempre alguns assuntos com relação ao cristianismo, com relação àquilo que pode ajudar-nos de alguma forma alcançarmos o reino dos céus. E hoje trouxemos mais um tema que com certeza é de interesse de todos nós, pelo menos é do meu, é também da pessoa que está aqui a gravar-nos, e tenho a plena certeza que é do interesse de tantas outras pessoas que estão lá em casa nos ouvindo. Antes de mais nada, nós gostaríamos que convidassem mais amigos para poder seguir a nossa página e continuem, né? Continuem a ouvir-nos, continuem a dar-nos sempre aquela força, aquele apoio que têm sempre nos dado. Hoje, o tema que nós trouxemos é predestinação. Eu tenho plena certeza que algumas pessoas já perguntaram-se se a doutrina da predestinação é bíblica, se a doutrina da predestinação é um assunto que Deus trouxe para o mundo, nós podemos encontrar na Bíblia, e se realmente a predestinação é bíblica, será que já existem algumas pessoas que Deus preparou para que elas fossem salvas? Deus já escolheu alguns para a salvação, outros para a perdição. Independentemente do que nós fizermos hoje aqui no mundo, quando Jesus Cristo vier outra vez, Ele já sabe exatamente quem vai levar, quem não vai levar. Não importa o que nós façamos. Ou será que a predestinação não tem nada a ver com aquilo que nós pensamos, mas há um outro assunto, há uma outra explicação para podermos entender alguns textos bíblicos que falam exatamente sobre a predestinação? E para este mesmo assunto nós convidamos o nosso irmão, pastor, na verdade, ele que vai nos falar a respeito deste mesmo assunto, e temos a plena certeza, temos fé que o Senhor poderá inspirá-lo rica e poderosamente para poder explicar-nos este mesmo assunto relacionado à predestinação. O seu nome é Antônio Pereira Lucas, ele que é pastor da Assembleia de Deus Pentecostal, a Glória de Cristo. Pastor, muito boa tarde. Muito boa tarde. Eu quero saudar a todos os chamados, justificados, adotados, regenerados e futuramente glorificados com a bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Como é que o pastor está? Graças a Deus, estamos na misericórdia, na bênção de Deus. Desde já agradecer a oportunidade de estar aqui no Fé Podcast para podermos partilhar a palavra de Deus, de modo que todos os que nos acompanhem sejam abençoados com esse ensino das Escrituras Sagradas. O nosso muito obrigada pelo pastor ter aceito o nosso convite. Eu é quem agradeço. É uma honra poder ter o pastor aqui no nosso canal para poder falar a respeito deste assunto. Então, pastor, indo já para aquilo que é o nosso tema, né? A predestinação. O que é que, na verdade, o pastor trouxe para poder falar a nós com relação a este assunto? Glória a Deus. A Bíblia em Romanos capítulo 8, no versículo 29 e 30, diz o seguinte: porque também os que dantes conheceu, os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E os que predestinou, a estes também chamou. E os que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. De acordo com Paulo, aqui em Romanos capítulo 8, no versículo 9, ele diz expressamente: aqueles que antes conheceu, ele os predestinou. Esta palavra no grego aponta para a presciência de Deus. A presciência é saber o que há de acontecer, ou seja, saber quem são os que hão de crer em Cristo, e esse grupo que há de crer em Cristo, elegê-los para a salvação. Então, a eleição ela é baseada na presciência de Deus. Deus, no seu pré-conhecimento, ele já sabe quem são as pessoas que hão de crer e as que hão de negar. Com base ao conhecimento de Deus sobre
os que hão de crer em Cristo Jesus, estes são então eleitos para a salvação. A Bíblia ainda fala, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Aqui fica claramente, de acordo com Pedro, que a eleição ela ocorre de acordo com o preconhecimento de Deus. Agora, o fato de Deus conhecer quem são aqueles que hão de crer não inibe a responsabilidade humana. Uma segunda nota que precisa ser feita é que a predestinação ela não é feita por pessoa. A predestinação é feita de um grupo. Vamos ver o que Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, ele diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. O que Paulo está a dizer é que Deus não elegeu, aqui em primeira instância, a pessoa. Ele elegeu um grupo para a salvação e o outro grupo para a condenação. O grupo que foi eleito para a salvação é o grupo que Deus, na sua presciência, sabe aqueles que hão de crer em Cristo Jesus, e estes que hão de crer em Cristo Jesus são então eleitos para a salvação. E aqueles que não hão de crer em Cristo Jesus, por não crer mesmo, estes então são destinados para a perdição. Agora, o fato de Deus não eleger pessoas, mas um grupo, e talvez fica a questão que não se quer calar é: como é que Deus elege pessoas? E como é que eu fico a título individual? Todos aqueles que pela fé em Cristo Jesus o aceitarem, estes passam a pertencer ao grupo dos eleitos para a salvação. Então, aqui vamos ver o propósito divino e a responsabilidade humana. E podemos trazer a título de ilustração o que acontece lá em Gênesis com José e os seus irmãos. Repara que os irmãos de José vendem o seu irmão por inveja, vendem por ser um filho amado do pai e era o filho da velhice. O pai concedeu uma túnica de várias cores ao filho que não havia dado aos seus irmãos. Por conta desses todos os motivos aqui elencados, os irmãos de José o vendem. E depois de todo o processo que ocorre com José, quando ele se encontra com seus irmãos, ele vai dizer: na verdade, não foram vocês quem me trouxeram aqui, foi Deus quem me trouxe. Ou seja, no preconhecimento de Deus, ele já sabia que os irmãos de José haveriam de vendê-lo, e ele usa isso para cumprir o seu propósito. O mesmo ocorre na presciência de Deus, no preconhecimento de Deus. Deus ele já vê desde a fundação do mundo, antes mesmo da fundação do mundo, lá na eternidade, Deus já vê quem são os que haverão de crer e quem são os que não haverão de crer. A estes que haverão de crer são eleitos para a salvação, e os que não haverão de crer, estes então pertencem à condenação. Amém, amém. Deu para compreender a introdução que o pastor fez. Então, pastor, segundo aquilo que nós sabemos sobre a definição de destino, ou destinação é mais ou menos a finalidade de alguma coisa ou de alguém. Quando alguém está a dizer que o teu destino é este, estamos a querer dizer que o final da história ou da tua história será exatamente este. E a Bíblia vem dizer que Deus predestinou. Eu gostaria aqui de poder entender. Neste caso, Deus traçou o destino das pessoas, do jeito que a Bíblia diz, muito antes da fundação do mundo, né? Deus destinou a vida das pessoas muito antes dele ter criado os céus e a terra, ou seja, foi o querer dele que as coisas acontecessem do jeito que tem acontecido, o pecado, salvação, perdição. E depois dele implementar a salvação e a perdição no mundo, então ele separou um grupo específico para serem salvos
e separou um grupo específico para serem condenados, será que a eleição que a Bíblia diz é exatamente deste jeito? Bem, a palavra predestinação quer dizer decidir de antemão. Quando falamos sobre predestinação, nós estamos a dizer que Deus, em sua presciência, Ele sabe, ou desde a eternidade Ele sabia, qual é o grupo que haveria de crer. E esse grupo que haveria de crer, Ele elege para a salvação. E o grupo que não crê, obviamente, estão condenados. Agora, o que nós temos que perceber é que Deus não predestinou o A para a salvação, e Deus não predestinou o B para a salvação. Deus destinou um grupo para a salvação, um outro grupo para a perdição. É por isso que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, no versículo 4 e 5, ele nos elegeu, ele nos predestinou, ele nos chamou. Paulo vai usar sempre o plural ao invés do singular. Agora, a soberania de Deus não afasta a responsabilidade humana. O que temos que ter em conta é que um atributo de Deus não afasta um outro atributo. Deus é soberano e na sua soberania Deus faz o que quer, decide o que quer, como quer, sem prestar conta a ninguém. Porém, Deus não é apenas soberano, Deus também é amor. Em Mateus capítulo 4, quando Satanás vai dizer a Jesus, está escrito, vai parafrasear o Salmos 91, está escrito que se te deitares daqui abaixo, o Senhor dará ordem ao teu respeito para que não tropeces para que os anjos possam intervir. Jesus responde, também está escrito. Ou seja, não podemos usar um texto em detrimento do outro. Deus é soberano, mas Deus também é amor. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. O que nele crê é um sujeito indefinido. Ou seja, Deus não definiu quem vai crer e quem não vai crer, mas aqueles que creem terão a vida eterna. E os que não crerem serão condenados. A Bíblia fala em Tito, capítulo 2, no versículo 11, porque a graça de Deus se ha manifestado para a salvação de todos os homens, não de alguns, mas de todos os homens. Paulo fala na carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3 e 4, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ora, não pode Deus, num momento, querer salvar a todos e, no outro momento, ele dizer, este grupo eu vou salvar e esse grupo eu vou condenar. O que parece, a ideia que nós temos é que Deus destinou o A para a condenação e o B para a salvação. Reitero, Deus não destina. A predestinação é um grupo para a salvação e um grupo para a condenação. Agora, individualmente, todos têm um livre-arbítrio de fazer parte de um dos grupos, quer o grupo para a salvação, quer o grupo para a condenação. Pastor, uma vez que existe a predestinação, aonde é que entra a ação do livre-arbítrio? Vou novamente reiterar o Marcos 16,15. E de por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê é um sujeito indefinido. O evangelho é pregado, as pessoas são chamadas ao arrependimento e há duas atitudes: aceitar o evangelho e rejeitar o evangelho. Tudo depende do livre-arbítrio da pessoa. Estevão, quando prega em Atos 7, ele diz o seguinte: homens de dura serviço, por que resistes ao Espírito Santo? Jesus vai dizer o seguinte: Jerusalém, 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 quantas vezes quis eu te juntar, conforme a galinha junta os seus pintainhos. Mas não foi possível, porque eles não creram. Então, o evangelho é pregado e a pessoa tem a capacidade de escolher entre aceitar e negar. Amém. O pastor está a dizer que Deus não predestinou pessoas. Deus predestinou um determinado grupo. Grupos para salvação e grupo para perdição. Agora, o que é que a pessoa precisa fazer? Ou seja, há necessidade de a pessoa fazer alguma coisa para pertencer a este grupo? Ou é simplesmente responsabilidade de Deus que qualquer pessoa faça parte dos grupos que ele predestinou? Uma excelente pergunta. Paulo, em Romanos 10, ele trata sobre essa questão, pois embora se referindo a Israel, e ele diz, para que alguém creia, o que é necessário
é necessário que alguém desça do céu para pregar o Evangelho? Ele disse, não. E é necessário que nós subamos aos altos para ouvirmos o Evangelho? Não. Ele disse, o Evangelho está muito perto de ti. Está no teu coração e na tua boca. Com a boca se confessa e com o coração se crê. Mediante a pregação do Evangelho, as pessoas são atraídas para Cristo. É através da palavra de Deus. E quando a palavra de Deus é pregada, todos aqueles que ouvem têm duas respostas. A aceitação e a negação. Para que o indivíduo faça parte do grupo eleito para a salvação, que é a igreja, basta simplesmente aceitar a Cristo Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Ou seja, pertencemos ao grupo da eleição, aqui especificamente a igreja, através da fé em Cristo Jesus. Ou seja, a doutrina da predestinação é um pouquinho paradoxa, pastor. Porque numa hora disse que Deus predestinou e noutra hora disse que nós precisamos crer. Nós precisamos crer. A definição que nós temos sobre a predestinação e livre-arbítrio, segundo os conceitos, né, do mundo que nós temos, é muito diferente daquilo que o pastor está aqui a nos explicar. Porque nós sabemos que livre-arbítrio é fazermos as nossas próprias escolhas. E predestinação é fazermos algo que já foi destinado, independentemente do que nós fizermos ou deixarmos de fazer, já está destinado a acontecer. Não importa se nós crermos, se nós não crermos, já está destinado a acontecer. E fica meio complicado ter que entender de uma forma muito clara esta relação entre o livre-arbítrio que Deus deu às pessoas de crerem ou não crerem e a outra parte que Deus disse que predestinou pessoas, um para a salvação e outro para a perdição. Se Ele nos predestinou, então qual é a lógica de termos o livre-arbítrio? Será que é a mesma pessoa que escolhe crer ou não crer? Ou então... não é... Porque, pastor, tem esse dito assim, né, que o Espírito Santo nos convence do pecado. Já ouvi pessoas a dizerem assim que você prega, quem vai fazer com que ele se converta é o Espírito Santo. Isso remete-me à ideia de que não é na verdade a minha palavra, a minha pregação que vai fazer com que a pessoa se arrependa, mas é o querer de Deus que vai fazer com que ele se arrependa ou não. Por exemplo, temos o exemplo do faraó do Egito. Apesar de que Moisés falava e falava, a Bíblia diz que Deus endurecia sempre o coração de Faraó para que ele não deixasse o povo ir. Será que é deste jeito também que tem acontecido? Há muita gente por aí que são pregadas, mas não se converte. E depois de um tempo vemos que converteu-se. É Deus endurecendo o coração e a predestinação. Onde que entrou o livre-arbítrio, pastor? Olha, sobre o caso de Faraó, precisamos perceber o seguinte. Quando Moisés vai pregar para Faraó, repara que Deus realizou sinais, realizou prodígios, realizou maravilhas. Todos esses sinais, essas maravilhas que foram realizadas lá no Egito, era com o objetivo de que Faraó percebesse o propósito de Deus. Mas repara que a própria Bíblia diz que o coração de Faraó já estava endurecido. É preciso nós percebermos isso. O coração de Faraó já estava endurecido. Estava tão endurecido que não conseguiu enxergar as maravilhas que estavam a ser operadas por Deus. Estava tão endurecido que não conseguiu chegar a enxergar os prodígios que estavam a ser realizados por Deus. E por conta desse endurecimento de Faraó, endurecimento pessoal de Faraó, Deus, sob castigo, como punição, vai então endurecer mais ainda o seu coração, para que realizasse a praga, ou melhor, a morte dos primogênitos. E repara que após a morte dos primogênitos, Faraó vai deixar Israel sair. Mas mesmo deixando Israel sair, Faraó vai atrás do povo de Israel. Agora a pergunta é, Deus é quem manda Faraó ir atrás do seu povo? Não, Faraó, por sua livre e espontânea vontade, decidiu ir atrás do povo de Deus, mesmo já tendo sido penalizado por Deus por conta da incredulidade, do endurecimento a princípio do seu coração. Então, o evangelho é pregado e ninguém é coagido a aceitar a fé. Ninguém é obrigado a aceitar a fé. Deus não obriga a que ninguém aceite a fé.
o evangelho é pregado e a pessoa ela tem essa responsabilidade, o livre-arbítrio, que é a capacidade de escolher entre aceitar e negar. É por esse motivo que é pregado o evangelho a alguém, e disse muito bem, pregado o evangelho a alguém, e a pessoa nega, vai negando durante algum tempo, e daqui a um tempinho esta pessoa veio à fé em Cristo Jesus. Só quando Repara, Deus decide que ele aceite. não propriamente ou só quando Deus decide que ele aceite. Porque aí levanta uma questão se a graça é ou não resistível. E a graça é sim resistível, conforme fiz menção em Atos capítulo 7. Estevão pergunta por que resistes à graça de Deus. E o próprio Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu, querer de Deus, vontade de Deus, te juntar conforme a galinha junto os seus pintainhos, mas tu não quiseste. Ok? Tu não quiseste. Então era Jerusalém quem não quis. Por outra, houve cidades em que Jesus não realizou milagres, não porque não tivesse poder, mas porque as pessoas não creram. Pastor, a predestinação como eu fiz a pergunta de princípio, né? Deus elegeu as pessoas muito antes da fundação do mundo. Quando estamos a falar antes da fundação do mundo, estamos a querer dizer antes mesmo do pecado de Adão e Eva. Será que estava nos planos de Deus? Por exemplo, vamos supor que Deus predestinou a mim e ao pastor fazermos parte do grupo dos que serão salvos, muito antes de Adão e Eva ter pecado. Será que foi um plano de Deus que o pecado existisse, que Adão e Eva, ou seja, independentemente das escolhas de Adão, era mesmo Adão foi predestinado a comer do fruto, independentemente das escolhas de Judas, ele foi mesmo predestinado a trair Jesus Cristo, porque se ele não traísse, Jesus não teria morrido pelo povo. Começando primeiro de Adão e depois vamos para o Judas. Repara, Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden e disse o seguinte para eles: de todo o fruto do jardim comereis livremente, mas do fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal, dele não comereis. Repara que para além dos frutos, dos variados frutos que existia, também tinha no jardim do Éden o fruto, tinha a árvore da vida. A questão é, por que Adão e Eva não comeram da árvore, do fruto da árvore da vida e comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal? E Deus sabia que isso ia acontecer. Logo, é porque Adão e Eva optaram, ao invés de comer do fruto da vida, optaram por comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Uma outra coisa que nós precisamos perceber é que ninguém surpreende Deus. Ninguém faz alguma ação, algum comportamento que surpreende Deus. É impossível surpreender Deus. É impossível fazermos alguma coisa que Deus fala, uau, não sabia que isso poderia acontecer. Deus sabe de todas as coisas. Agora, o fato de Deus saber das coisas não significa que seja Deus o promotor delas. Ele simplesmente tem o conhecimento de que isso vai acontecer, mas as pessoas têm a capacidade de escolher entre uma e outra coisa. O fato de Deus saber que daqui a um instante eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo, não significa necessariamente que seja Deus que me leva a fazer isto. A pergunta que depois desta resposta não se cala é: Deus não pode impedir que o mal seja feito? Deus não pode impedir que o mal seja feito. Uma pergunta muito forte. Deus pode. Agora, penso que depois vai me perguntar, e por que ele não fez? Porque ele é soberano, ele faz o que quer. E ele não precisa prestar conta a ninguém do que ele faz. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Deus é soberano, é impossível surpreender Deus, Deus sabe de todas as coisas. Jó capítulo 42, no versículo 2, diz que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Ele conhece de antemão, mas o facto de Deus conhecer de antemão não significa que Deus é o promotor das coisas. Não significa que é Deus quem levou a Adão e Eva a comerem do fruto. Não significa que é Deus quem fez com que Judas traísse o mestre, até porque o próprio texto já mostra a inclinação
de Judas para o furto, e vemos isso quando a mulher vai então espargir perfume aos pés de Jesus e chorar aos seus pés e limpar com os seus cabelos. Vamos ver na oferta que é feita e Judas vai dizer que isso é um desperdício, né? Mas Uhum. era necessário que alguém traísse a Jesus para que acontecesse o plano da salvação. Ou seja, nos planos da salvação, entrou um capítulo, uma página em que alguém teria que trair Jesus Cristo. E feliz ou infelizmente, esta página, ou este papel importante na história, calhou a Judas. Então, Não calhou, não Judas calhou. será condenado por causa disso? Foi predestinado a isto, não? Não calhou, não calhou. Judas traiu porque quis. Deus não disse que Judas será o traidor. Não, a Bíblia aponta que seria traído. Mas por quem? Um sujeito indefinido. Poderia ser Mateus, poderia ser Lucas. Deus sabia que seria Judas. Exatamente. Deus sabia pelo seu preconhecimento, a sua presciência que alguém poderia traí-lo. Mas repara que mesmo sabendo que Cristo seria traído por alguém, ele não disse que seria traído por Judas. Disse apenas que seria traído. Mas por quem? Ok? E posso trazer uma outra ilustração. Maria foi a mãe do nosso Senhor, mas a grande questão é, será que lá em Belém da Judeia, em Jerusalém, a única mulher virgem era Maria? Obviamente que não. E se não existisse Maria, não existiria, o Salvador não nasceria? Obviamente que nasceria. Se não nascesse de Maria, nasceria de uma outra pessoa, mas tem de ser alguém. Ok? Tem de ser alguém. Não necessariamente que tenha que ser Judas. Poderia ser Pedro, poderia ser André, poderia ser Marcos, ok? Mas Judas decidiu trair por conta de 30 moedas de prata. Pastor, há uma possibilidade de nós conseguirmos identificar para que parte nós fomos predestinados, para que lado nós fomos predestinados? Olha, Mateus capítulo 24, no versículo 13 diz: os que perseverarem até o final serão salvos. Como saber se de facto eu fui predestinado para a salvação? Primeiro é responder positivamente à chamada do Evangelho. Aceitar o Evangelho, aceitar a Cristo como único Senhor, suficiente Salvador, viver na comunidade cristã, porque não pode-se aceitar a Deus como Pai quando não se tem a igreja como mãe. A igreja é a nossa mãe e Deus é o nosso pai. Então, todo aquele, porque não existe cristianismo sem a igreja. Por isso é que Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, que nós somos membros do corpo de Cristo. Nós não somos individualmente igreja, nós somos membro do corpo. A igreja é o corpo e eu simplesmente sou um membro que faço parte. Então, é igreja quando é a junção de todos os membros. Ou seja, é necessário pertencer a uma igreja? Digo e reitero, não podemos ter Deus como pai quando não temos a igreja como mãe. E não existe, e Paulo vai falar muito disso em Coríntios 12, a mão sozinha não é corpo, o pé sozinho não é corpo, os ouvidos sozinhos não é corpo. O corpo é a junção de todos os membros. A junção de todos os membros dá o corpo. Então, não é possível alguém ser eleito quando não faz parte de uma igreja, quando não faz parte de uma comunidade. Repara que a parábola de Lucas 15, da ovelha perdida, a ovelha se perde por um lado do seu pastor e a ovelha se perde de um rebanho. Ou seja, não é possível que seja uma ovelha quando não tem um rebanho. E é por isso que Jesus vai dizer que eu sou bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por que é que ouvem a voz? Porque estão no rebanho. Então, se uma ovelha não está no rebanho, é porque não é uma ovelha. O lugar da ovelha é no rebanho, ao lado das ovelhas e do seu pastor. Ou seja, para aqueles que estão lá em casa nos ouvir, se não pertence a uma igreja, então dá para identificar que está no lado da perdição. Não necessariamente. Por quê? Porque a pessoa pode ser desigrejado hoje, pode ser incrédulo hoje,
e a posterior ser crente. Pastor, esta predestinação é permanente ou pode ser alterado consoante o tempo? Ou seja, uma vez estás predestinado a isto, outra vez estás predestinado a aquilo. Porque há quem está na igreja, sai, depois entra, depois... O apóstolo João, na primeira carta, ele diz assim: saíram de nós, mas não eram dos nossos. Outros Porque se voltam. eles fossem dos nossos, eles permaneceriam. Agora, os que voltam, esses sim são nossos. Mas os que não voltam, mas é preciso perceber, não é voltar, não estamos aqui a dizer voltar para a denominação religiosa, voltar para o corpo de Cristo, a Igreja Universal de Deus. Quando falamos da Igreja Universal de Deus, estamos a falar de todos os salvos espalhados em toda a parte do mundo, independentemente da sua denominação, da sua cor, da sua raça, da sua etnia, da sua cultura. Esse povo constitui a Igreja Universal de Cristo. Bom, pastor, o tempo correu rápido, já estamos mesmo na reta final da nossa conversa. Nós falamos muito com relação à Bíblia, não é? Pronto, tudo tem que ser a Bíblia. Mas eu que gostaria de saber, na história da igreja primitiva, quando é que começou a surgir esta doutrina da predestinação? E por quem estudou a Bíblia e disse, olha, nós fomos predestinados, Deus disse que há dois grupos. Olha, a doutrina da predestinação, ela começa efetivamente com o apóstolo Paulo. É o apóstolo Paulo quem vai ensinar nas suas epístolas sobre a predestinação. Se nós não tivéssemos as cartas paulinas, pouco ou nada saberíamos sobre a predestinação. O ensino sobre a predestinação começa com o apóstolo Paulo. Pois, embora o próprio apóstolo Pedro vai dizer que o meu amado Paulo, há algumas coisas que ele escreve de difícil interpretação, mas essa doutrina da predestinação, ela não começa na história da igreja, ele começa mesmo aqui com o apóstolo Paulo, não é? Aqui é a famosa igreja primitiva, a passar este ensinamento sobre a predestinação. Pois, embora temos uma ou outra menção em algum testamento de maneira implícita e também carece de uma boa hermenêutica, mas esta doutrina começa efetivamente com o apóstolo Paulo. Amém, amém. O pastor falou a respeito de ter que pertencer a uma igreja. É um dos sinais de que nós fomos predestinados à salvação. Agora, eu gostaria que o pastor falasse alguma coisa lá em casa com relação a algumas igrejas que dizem que não há salvação, né? O pastor aqui acabou de falar que independentemente da denominação em que ele pertencer, mas nós temos visto alguns líderes religiosos, pastores, a ensinarem de que não há salvação longe da igreja tal, da denominação tal. Bem, o apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo 2, se a memória não estiver a me trair, o versículo 8, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto é um dom de Deus, não vem de vós. A salvação, ela não está dentro das quatro paredes de uma denominação religiosa. Não. A salvação, ela passa os limites da denominação religiosa, passa o limite da religião cristã. A salvação, ela está aberta para todos, em todos os lugares, independentemente da sua cor, da sua raça, da sua etnia, da sua cultura, desde que esta pessoa creia em Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador, pertence à comunidade dos fiéis, pertence à igreja invisível de Cristo. Quando falamos aqui a igreja invisível de Cristo, nós estamos a dizer que não é possível com os olhos humanos identificar quem são os salvos e quem não. Por quê? Porque nós temos salvos na igreja católica, temos salvos na igreja adventista, temos salvos na pentecostal, temos salvos no Bom Deus e aí por diante. Então, o conjunto de todos esses salvos, espalhado em todas essas denominações religiosas, constitui a Igreja Universal de Cristo. Só não temos salvos fora da igreja. Duas coisas importantes. Fora da igreja não há salvação e a salvação não consiste na denominação religiosa. Porque há quem pode até congregar numa denominação religiosa e não ser salvo.
realmente. Temos pastores não salvos, temos profetas não salvos, temos apóstolos não salvos. Amém. Pronto, mas é complicado não ter pastor não salvo. Mas temos pastores não salvos, apóstolos, profetas e reverendos não salvos. Padres, Padres. entre outros. Bom, como eu estava a dizer ao pastor, estamos já na nossa reta final. Queremos agradecer imenso a presença do pastor e por estar aqui a nos tirar algumas dúvidas. Temos fé de que lá em casa algumas pessoas poderão né, ser tocadas por esta palavra. Na verdade, não é a palavra do pastor, mas é o Espírito Santo que convence, segundo o que nós estamos aqui a tratar. E vai depender muito da predestinação, né? Da predestinação da vontade de Deus, né? Da vontade de Deus que esta palavra toque o coração das pessoas. No entanto, nós gostaríamos que o pastor desse as suas últimas palavras quanto a este mesmo assunto. Meus amados e minhas amadas em Cristo Jesus, 2 a 3 minutos, pastor. A todos os que me ouvem e não fazem parte da comunidade dos fiéis, esse apelo é para ti. Aceita Jesus Cristo como teu único Senhor e suficiente Salvador, pois fora de Cristo não há salvação e individualmente nós não somos igreja, somos apenas membros do corpo de Cristo. Cada membro, a junção de cada membro constitui o corpo. E Deus não te destinou para a ira, mas para a salvação. O inferno não foi criado para ti, foi criado para Satanás, o falso profeta, a besta e todos os seus seguidores, mas a ti lhe é dada a oportunidade, conforme diz Tito no capítulo 2, no versículo 11, porque a graça de Deus se ha manifestado para a salvação de todos os homens. Deus quer salvá-lo, Deus quer levá-lo à eternidade, mas tudo depende da sua decisão. Aceita a Cristo e venha fazer parte da comunidade dos fiéis. Muito obrigado. Amém. Amém. Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado ao pastor pela presença. Que o Senhor continue abençoando rica e poderosamente o ministério do nosso abençoado pastor. E o nosso muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam desde o princípio até este momento que estamos já a encerrar a nossa conversa, que falamos a respeito da predestinação. É um assunto muito complexo e muito duro mesmo. Às vezes é complicado entender como é que as coisas funcionam, mas temos a fé de que depois desta conversa alguma coisa na forma como nós interpretávamos este assunto poderá ter mudado. Então, nós pedimos mais uma vez que continuem acompanhando o nosso canal, convidem outras pessoas para que possam acompanhar-nos. E para aquelas pessoas que desejam fazer alguma doação, ajudar-nos de alguma forma, estejam à vontade, pois que nós também precisamos dos vossos apoios. Que o Senhor possa abençoá-los rica e poderosamente e nos encontraremos na próxima conversa. Que o Senhor o abençoe. Shalom.